Desde os primórdios da humanidade, contemplamos as estrelas. Ansiamos por compreender as forças que moldam nossas vidas. O desconhecido sempre exerceu um fascínio, um mistério tentador que nos atrai. Nas sombras, onde o conhecimento se desvanece e o medo se instala, encontramos a antiga prática da bruxaria. Ela sussurra promessas de poder, de controle sobre os elementos, de enxergar além do véu da realidade. Através de culturas e continentes, o conceito de bruxaria se manifestou em inúmeras formas. As páginas da história sussurram relatos da influência da bruxaria. Dos antigos egípcios, que consultavam oráculos e praticavam adivinhação, aos celtas druidas, com sua profunda conexão com a magia da natureza, exemplos abundam através dos tempos. A Roma antiga tremia aos sussurros de bruxaria praticada dentro de seus muros, temendo o potencial de perturbar a ordem estabelecida. Durante a Idade Média, o medo da bruxaria atingiu um ápice febril, dominando a Europa em uma onda de perseguição e paranoia. Os julgamentos das bruxas de Salem se erguem como um testemunho arrepiante dos perigos do medo descontrolado e da superstição. Nesta atmosfera de suspeita, acusações voavam como flechas envenenadas, alimentadas pelo medo e pela ignorância. Homens e mulheres inocentes foram condenados com base em evidências espectrais, suas vidas perdidas para a histeria que dominou a comunidade. Este capítulo sombrio da história humana serve como um lembrete severo do poder destrutivo do medo e da importância da razão e da justiça. Nas escrituras sagradas de diversas religiões, encontramos referências à bruxaria e feitiçaria. Esses textos antigos nos oferecem lampejos de como diferentes crenças lidaram com o conceito de magia, seus praticantes e suas implicações para o relacionamento da humanidade com o divino. A Bíblia, em particular, nos fornece um rico e complexo mosaico de histórias, leis e ensinamentos que iluminam a compreensão dos antigos israelitas sobre a bruxaria. Desde o início, as Escrituras estabelecem uma clara distinção entre o poder de Deus e o fascínio pelo conhecimento proibido. A história da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden serve como um conto de advertência. Ela destaca os perigos de buscar o conhecimento que Deus considerou proibido. A tentação da serpente, prometendo sabedoria divina e a capacidade de ser como Deus, reflete a natureza sedutora da magia proibida. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos leis e proibições contra a bruxaria, feitiçaria e adivinhação. Essas práticas são explicitamente condenadas como abominações aos olhos de Deus, uma rejeição de sua soberania e uma traição à aliança que ele estabeleceu com seu povo escolhido. Os israelitas foram ordenados a depositar sua confiança somente em Deus, não nas promessas enganosas da magia ou do ocultismo. A Bíblia retrata um mundo onde a linha entre o espiritual e o físico é tênue, onde forças sobrenaturais são uma realidade sempre presente. Ela reconhece a existência da magia e da feitiçaria, mas adverte contra o envolvimento com essas artes proibidas. As Escrituras deixam claro: somente Deus detém o poder supremo, e buscar usurpar esse poder por meio da bruxaria é uma ofensa grave. Com a chegada a Canaã, os israelitas depararam-se com uma terra repleta de práticas religiosas diversas, entre elas a feitiçaria e a adivinhação. A Bíblia narra episódios em que os israelitas se esforçavam para permanecer fiéis à aliança com Deus, enquanto sucumbiam às tentações das práticas culturais vizinhas. Essa tensão fica evidente nas frequentes injunções bíblicas contra a adoção dos rituais dos povos ao redor. O livro de Deuteronômio, um dos textos centrais da Torá, adverte explicitamente os israelitas a evitarem práticas como adivinhação, feitiços e bruxaria.
Deuteronômio 18, 10 a 12 declara: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dedique à adivinhação, à astrologia, aos agouros ou à feitiçaria, quem pratique encantamentos, quem consulte espíritos ou adivinhos, ou quem interrogue os mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas é abominável ao Senhor. Essas proibições rígidas evidenciam a necessidade dos israelitas de manterem uma fronteira clara entre eles e as práticas pagãs que os cercavam. Acreditavam que a feitiçaria não era apenas uma curiosidade inofensiva, mas um desafio direto à autoridade e à pureza da adoração a Javé. Ao se envolverem nessas práticas proibidas, os israelitas corriam o risco de invocar a ira de Deus e pôr em perigo o bem-estar da comunidade. Apesar dos severos avisos, evidências arqueológicas sugerem que alguns israelitas continuaram a praticar formas de feitiçaria e adivinhação. Amuletos, talismãs e pedras com inscrições foram encontrados em antigos assentamentos israelitas, indicando que velhos hábitos eram difíceis de abandonar. Esses artefatos revelam uma realidade complexa, onde as doutrinas religiosas oficiais se chocavam com as práticas populares tradicionais. A luta para erradicar a feitiçaria não era apenas uma questão de pureza religiosa, mas também de ordem social. Os líderes compreendiam que permitir tais práticas poderia minar sua autoridade e desmantelar o tecido social. Portanto, as leis contra a feitiçaria visavam tanto a manutenção do controle e da unidade, quanto a adesão religiosa. Após a divisão da monarquia unida de Israel, sob os reis Saul, Davi e Salomão, em Israel do Norte e Judá do Sul, a questão da feitiçaria persistiu. Cada reino enfrentou seus próprios desafios ao lidar com essas práticas, muitas vezes refletindo o estado moral e espiritual de seus líderes. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, ficou conhecido por buscar os serviços de uma bruxa em seus últimos dias. Desesperado por orientação enquanto seu reino desmoronava, Saul visitou a bruxa de Endor para invocar o espírito do profeta Samuel. Este ato de desespero, registrado em 1 Samuel 28, violou diretamente os mandamentos de Deus e marcou um ponto de virada na trágica queda de Saul. A confiança de Saul em práticas proibidas demonstrava sua perda de fé e prenunciava sua morte. Os reis de Israel e Judá variaram muito em sua adesão às leis de Deus. Alguns, como o rei Ezequias de Judá, fizeram esforços significativos para erradicar a feitiçaria e a adoração pagã. As reformas religiosas de Ezequias incluíram a destruição de lugares altos, o corte de postes de Azerá e a quebra de pedras sagradas. Suas ações foram vistas como um retorno à pureza de adoração que Yahvé exigia. Em contraste, outros reis toleraram ou até encorajaram a feitiçaria. O rei Manassés de Judá, filho de Ezequias, reverteu muitas das reformas de seu pai. Ele se envolveu em práticas que incluíam adivinhação e consulta a médiuns, o que levou a um período de declínio espiritual e apostasia. O reinado de Manassés é condenado em 2 Reis 21:6, que afirma: ele sacrificou seu próprio filho no fogo, praticou adivinhação, procurou presságios e consultou médiuns e espíritas. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, despertando sua ira. As atitudes flutuantes em relação à feitiçaria entre os líderes de Israel e Judá refletem a luta mais ampla dentro de suas sociedades. A tensão entre aderir às leis de Deus e sucumbir ao fascínio de práticas proibidas foi um tema recorrente que moldou o cenário espiritual e político dos antigos reinos. Os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel crucial ao denunciar a feitiçaria e convocar os israelitas de volta à fidelidade. Esses mensageiros de Deus frequentemente utilizavam uma linguagem forte e vívida
para condenar as práticas que afastavam o povo da verdadeira adoração. Seus pronunciamentos serviam tanto como advertências quanto como chamados ao arrependimento. O profeta Isaías, por exemplo, foi incisivo em sua denúncia da feitiçaria. Em Isaías 8, 19 e 20, ele adverte: quando vos disserem, consultai os médiuns e os necromantes, que sussurram e murmuram. Acaso não deve um povo consultar o seu Deus? Por que consultar os mortos em favor dos vivos, à lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías enfatizou que buscar orientação em qualquer outra fonte além de Deus era fútil e perigoso. Jeremias, outro grande profeta, também se manifestou contra a feitiçaria. Ele condenou o povo por sua idolatria e confiança em falsos profetas que praticavam a bruxaria. Jeremias 27, 9 alerta: não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos prognosticadores, aos vossos feiticeiros, que vos dizem: não servireis ao rei de Babilônia. As palavras de Jeremias ressaltaram a futilidade de confiar em magia e falsas esperanças, incentivando os israelitas a voltarem-se para Deus. O profeta Miqueias também abordou a questão da feitiçaria. Em Miqueias 5:12, Deus declara por meio dele: destruirei as tuas feitiçarias, e não haverá mais adivinhos entre ti. Este julgamento profético destacou a seriedade com que Deus encarava essas práticas e seu compromisso em eliminá-las de dentro de seu povo. A condenação implacável dos profetas à feitiçaria não se tratava apenas de rejeitar a superstição. Era sobre preservar a pureza da relação dos israelitas com Deus. Ao se voltarem para a bruxaria, o povo estava essencialmente depositando sua confiança em algo além do seu Criador. A mensagem dos profetas era clara: o verdadeiro poder e orientação vem somente de Deus, e qualquer tentativa de contornar essa relação por meios proibidos não era apenas fútil, mas também ofensiva à ordem divina. O Antigo Testamento é inabalável em sua descrição das consequências do pecado. Deus, em seu amor e justiça, estabeleceu limites claros e consequências para aqueles que escolhessem desobedecer seus mandamentos. A feitiçaria, como uma violação direta da aliança, carregava consigo penalidades severas. Deuteronômio 18, 10, 12 declara: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, à feitiçaria, a encantamentos, nem quem consulte um adivinho, nem um médium, nem quem interrogue os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Essa passagem não apenas condena várias práticas ocultas, mas também destaca a gravidade do julgamento de Deus contra aqueles que se envolviam nelas. Embora as punições específicas para a feitiçaria variassem de acordo com a ofensa e o contexto, a pena de morte era frequentemente prescrita. Isso pode parecer duro para os leitores modernos, mas reflete a seriedade com que os antigos israelitas encaravam os assuntos espirituais. A feitiçaria não era vista como um passatempo inofensivo, mas como uma ofensa grave contra Deus e uma ameaça ao bem-estar da comunidade. É importante observar que essas punições não pretendiam ser arbitrárias ou cruéis. Elas pretendiam servir como um impedimento, protegendo a comunidade da contaminação espiritual da feitiçaria e mantendo a santidade da aliança entre Deus e seu povo. A severidade dessas punições serve como um lembrete gritante do alto custo do pecado. Deus, em sua santidade, não pode tolerar o que contamina ou destrói. Seu desejo é sempre de restauração e reconciliação, mas ele também reconhece a necessidade de justiça e a proteção dos inocentes.
As leis contra a feitiçaria descritas na Bíblia desempenharam um papel crucial na manutenção da ordem social e da harmonia dentro da comunidade israelita. Ao condenar explicitamente práticas consideradas prejudiciais e perturbadoras, essas leis forneceram uma estrutura para resolver disputas, lidar com acusações e prevenir a agitação social. Elas serviram como um impedimento contra indivíduos que poderiam buscar explorar o medo ou a superstição para ganho pessoal. Em uma sociedade onde as acusações de feitiçaria poderiam ter consequências devastadoras, essas leis ofereciam uma medida de proteção contra falsas acusações e a mentalidade de multidão. Elas enfatizavam a importância do devido processo legal e da necessidade de julgamentos baseados em evidências, em vez de depender de boatos ou de incitação ao medo. Além disso, essas leis ajudaram a prevenir o surgimento de estruturas de poder que operassem fora da hierarquia religiosa e social estabelecida. Ao deslegitimar a autoridade de feiticeiros, adivinhos e daqueles que reivindicavam poder por meios ocultos, as leis reforçavam a autoridade central de Deus e a liderança daqueles designados para guiar a comunidade. Essa ênfase na ordem e na harmonia não tinha como objetivo sufocar a expressão individual ou suprimir a exploração espiritual. Em vez disso, a intenção era criar um ambiente seguro e estável, onde as pessoas pudessem viver juntas em paz, guiadas por valores compartilhados e uma compreensão comum do certo e do errado. O objetivo não era criar uma sociedade governada pelo medo, mas cultivar uma comunidade onde a confiança, o respeito e a obediência à lei de Deus formassem a base de suas interações sociais. O livro de Êxodo narra um confronto dramático entre Moisés, o libertador escolhido por Deus, e os feiticeiros da corte do faraó. Este encontro revela não apenas a realidade do poder espiritual, mas também a supremacia do poder de Deus sobre todas as outras forças. O faraó, governante do Egito, mantinha os israelitas em cativeiro, recusando-se a libertar o povo de Deus. Deus enviou Moisés ao faraó com uma série de pragas, cada uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios e a ordem natural. Os feiticeiros do faraó, homens habilidosos em magia e ocultismo, inicialmente pareciam replicar algumas das pragas. Quando Moisés jogou seu cajado no chão e ele se transformou em uma serpente, os feiticeiros imitaram o feito. Eles também jogaram seus cajados e serpentes apareceram. No entanto, essa aparente demonstração de poder era uma ilusão, uma pálida imitação do verdadeiro poder de Deus. Conforme as pragas se intensificavam, os feiticeiros chegaram ao seu limite. Eles não conseguiram replicar a praga das úlceras, reconhecendo: este é o dedo de Deus. Êxodo 8:19. Esse encontro destaca uma distinção crucial entre o poder de Deus e as ilusões da magia. Enquanto os feiticeiros podem parecer comandar forças sobrenaturais, seu poder é limitado e enganoso. O poder de Deus, em contraste, é absoluto, incomparável e governa toda a criação. Os feiticeiros egípcios, apesar de sua habilidade, foram finalmente forçados a reconhecer a superioridade do Deus de Israel. A história deles serve como um lembrete de que todas as tentativas de rivalizar com o poder de Deus são inúteis. O verdadeiro poder reside somente nele.